O nosso professor Kleber, é o vaso que Deus escolheu nessa noite para ministrar uma palavra aos nossos corações. Vamos saudá-lo, esse jovem senhor, com bem-vindo, irmãos. Vamos lá? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Kleber, professor Kleber. Deus abençoe. Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? João, aproveitando os irmãos, estão de pé, João, capítulo de número 6. João, capítulo número 6. Nós vamos ler do versículo. Vamos ler apenas o versículo 35. Depois nós lemos o 48 até o 51. João capítulo 6, versículo de número 35. Depois o 48 até o 51. Vamos ler a palavra do Senhor que diz: Então Jesus lhes declarou. João capítulo 6, versículo 35. Diz assim: Então Jesus lhe declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Versículo 48, ele vai repetir novamente e dizer: Eu sou o pão. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aqui, porém, está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Os irmãos podem sentar. Vamos falar da palavra de Deus. Igreja do Senhor, Deus colocou essa palavra no meu coração. Uma palavra muito oportuna aqui, uma palavra onde João vai apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo como o Deus, né? Que ele vai dizer no capítulo número 1: o verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. O verbo estava desde o princípio, o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? Deus. Ele apresenta Jesus como Deus, João. E essa passagem que nós lemos aqui, o contexto dessa passagem, se nós formos retroceder um pouco a nossa Bíblia, Jesus, começando o seu ministério, ele já havia feito alguns milagres, como transformação da água em vinho, que foi o primeiro milagre de Jesus. E ele começou a fazer alguns milagres, e com isso começou a atrair muito a multidão que estava ali presente, vendo os milagres que Jesus fazia. No capítulo número 4 de João, ele se apresenta à mulher samaritana. E ele já se apresenta à mulher samaritana no capítulo 4 de João como a água que o quê? Que mata a sua sede. Não uma água que mata a sua sede instantânea, mas uma água, uma fonte que jorra de dentro de quem? De mim e da sua vida. E ele começa a se apresentar à mulher samaritana. E aquele feito ali que ele começa a fazer, falar com a mulher samaritana, já começa a atrair os olhares de quem estava ao redor, principalmente dos seus discípulos, porque se admirou porque falava com a mulher samaritana. E ele começou a dizer com a vida da mulher, dizer: olha, você tem marido? Ela disse: não, exatamente, você não tem, já tivesse sim, que o que você tem hoje não é seu. A mulher começou a se surpreender porque Jesus estava falando da vida dela. E isso levou ela a comunicar a todos que estavam ali que existia, será esse o Messias? Esse é o profeta que está por vir? E Jesus começou a peregrinar, saindo ali, logo após, Jesus ele já traz uma cura à filha de um oficial do rei. E nessa cura da filha de um oficial do rei, Jesus ele já deixou claro qual era a verdadeira intenção de quem o seguia. Porque quando o oficial do rei veio e pediu para que curasse o seu filho, Jesus disse no versículo 48 do capítulo 4, Jesus disse: se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. A multidão começou a seguir Jesus, porque Jesus começou a fazer milagres, Jesus começou a operar grandes milagres, Jesus transformou água em vinho, que já chamou a atenção, a sua palavra, a sua profecia já chamava a atenção, e Jesus começou a operar milagres, e o povo começou a seguir a Jesus.
Jesus saindo dali da cura do filho do oficial do rei, Jesus se depara vai no tanque de Betesda, e ali ele traz a cura para um aleijado que está ali há 38 anos. O aleijado saiu ali, nem sabia quem era Jesus. Questionado por que ele estava levando a cama, ele disse: eu não conheço o homem. Mas na frente ele encontra Jesus. Jesus disse: olha, vai e não peques mais, para que não se suceda novamente algo pior com você. E assim o aleijado, sabendo agora quem era, começa a proclamar quem era aquele que o tinham curado. E toda essa fama de Jesus começou a percorrer pela Galileia, começou a percorrer por onde Jesus passava, por Cesareia. E todos começaram o quê? A seguir a Jesus. Mas qual era a real intenção de todos aqueles que estavam seguindo a Jesus? Aí no capítulo de número 6, depois de todas essas coisas, capítulo 6, versículo 1 vai dizer que Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E Jesus percebeu que grande multidão estava o seguindo. Porém Jesus, ele é onisciente, Filho de Deus, estava na terra na natureza humana, mas era o quê? Onisciente. Ele precisava ver qual era a real intenção do coração daqueles que estavam ali. Quando olhamos a multiplicação dos pães, é algo maravilhoso. Vários temas de pregação em cima, porque Jesus, ele pode multiplicar na sua vida bênçãos, pode multiplicar na tua casa, na igreja, pode multiplicar onde ele quiser. Mas aqui tem uma mensagem a mais que Jesus queria passar. Aí Jesus, ele olha e diz: o que é que nós vamos dar para esses discípulos? Ele já sabia o que queria, o que teria que dar, porque Jesus, ele é onisciente. O discípulo disse: olha, Filipe dizendo, se 200 denários eu comprasse de pão, não dava para alimentar. 200 denários daria 4.800 pães. E realmente ele estava certo, porque quando Jesus mandou todo mundo assentar e se contou, tinha mais de 5.000 homens. Ele disse: olha, se eu pegar 200 denários, não dá para comprar pão. Só que Jesus já sabia o que tinha que ser feito. Aí o texto vai nos relatar que aparece o discípulo e diz: olha, ali tem um menininho que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse: mande todo mundo se assentar, né? Que agora eu vou fazer o milagre que eles querem. Jesus estava aqui provando o coração daquela multidão que estava o seguindo. Jesus, ele faz a oração, leva ao Pai, e ali ocorre a multiplicação. Todos comem que se fartam, e ainda sobra quantos cestos? 12 cestos. A multidão ficou agora eufórica. Por quê? O contexto histórico daquele tempo ali era um povo judeu que estava aprisionado, ou seja, que estava sob a tutela dos romanos. Ou seja, havia escassez. A quem governava ali naquela época era Herodes, que é conhecido como o grande cobrador de impostos. Eles eram muito duros para com os pobres. Aquele povo que estava ali era um povo pobre, era um povo escasso, não tinha materialidade, não tinha material financeiro para se suster. Porém eles estavam baseados em uma promessa que veio desde antes do tempo, desde antes de Moisés, que Jesus, que Deus enviaria um Messias, um líder, que redimiria a nação de Israel. Quando ele vê Jesus operando aqueles milagres, ele diz: esse aí é o rei que nós estamos esperando. Aí no versículo de número 15, do capítulo de número 6, ele vai dizer: a multidão, Jesus sabendo que a multidão viria a fim de proclamar o rei, tornou sozinho e foi para onde? O monte. O povo não iria proclamar Jesus rei, porque identificava Jesus como verdadeiramente o rei, aquele que João disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles queriam o rei porque viu Jesus como revolucionário, aquele que poderia trazer pão material, aquele que poderia trazer sustento para a sua vida material, para a sua vida física. Porém não era o momento de Jesus ainda ser proclamado rei, porque as escrituras diz que ele entraria em um jumento e todos com galhos de figueira cantariam o quê? Hosanas, hosanas nas alturas. Mas não era o momento ainda. Aí os discípulos esperam Jesus, Jesus não aparece, os discípulos atravessam o mar, né? No meio do caminho, né? No meio do mar, na verdade não era caminho. Quem é que aparece? Jesus, andando sobre as águas. E eles atravessam e vai para o outro lado. Aquela multidão que estava seguindo Jesus,
Eles foram procurar Jesus no outro dia, porque Jesus não estava. Jesus, ele quando viu que a multidão tinha planos para ele de proclamar o rei, só porque ele deu pão. Escute qual é o contexto. A multidão queria proclamar Jesus rei apenas pelo pão que perece. Jesus disse, não é assim que vai funcionar. Aí Jesus se ausenta. A multidão começa a procurar Jesus e não encontra. Começa a procurar os discípulos e não encontram. Aí eles começam a ficar na beira do mar, esperando para ver se aparece Jesus ou os discípulos. Quando ele vê que nem desce Jesus do barco e nem desce os discípulos, eles vão atrás. Porque eles sabiam, olha, se os discípulos estiverem aqui, Jesus ele está aqui. Aqui me traz algo importante para mim e para a sua vida. Onde você estiver, que é sequência do corpo de Cristo, que é discípulo dele, Jesus ele tem que se fazer presente. Aquela multidão sabia disso, porque disse, olha, se os discípulos não estão aqui, certamente Jesus também não está. Se os discípulos estivessem ali, ele sabia, Jesus estava na redondeza. Onde você estiver, onde você passar, por onde você peregrinar, Jesus tem que estar ao seu lado e tem que ser evidência na sua vida. Aí a multidão eufórica, né? Querendo proclamar ele rei, pega o barco e atravessa para o outro lado. Atravessa lá para o outro lado. Atravessa para Cafarnaum. Quando eles chegam lá, eles começam a procurar Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas qual era o real motivo de se procurar Jesus? Qual é o real motivo que você e que eu procura Jesus nos dias de hoje? Qual o real motivo que quem está lá fora, que às vezes está nas drogas, no alcoolismo, que está, ou às vezes está até na beleza, está financeiramente bem, tem carro do ano, vive, mas qual é o verdadeiro motivo de procurar Jesus? Muitos só procuram quando as coisas o que estão apertando. Aquele povo estava o quê? Procurando a Jesus. Eles encontraram. Quando eles encontraram, eles não foram adorar. Eles não foram adorar. Eles chegaram e disseram, versículo 25 do capítulo 6, encontrando no outro lado do mar, perguntaram, quando foi que você chegou aqui? Indagaram a Jesus como se Jesus tivesse que dar roteiro a ele. Jesus poderia dizer, olha, porque Jesus disse, você quer me seguir? Pegue a sua cruz e siga-me. Jesus era o mestre deles. Eles tinham que seguir não pelo que Jesus poderia dar. Jesus estava testando o coração deles. Quando foi que chegastes aqui? Aí Jesus disse, responde, versículo 26, e começa a repreender aquele povo, olhe, em verdade eu vou te dizer, que vocês me buscais, nem é pelos sinais mais que eu estou operando, não é por cura, não é por levantar coxo, não é por fazer cego enxergar, não é por isso, mas você está me procurando, porque sobrou 12 cestos de pães, e você quer se fartar. O verdadeiro motivo da multidão ter saído atrás de Jesus não foi nem pelo motivo que Jesus poderia multiplicar mais. Jesus, você está me procurando porque faltou 12 pão e vocês vieram atrás. E quantos de nós hoje procuramos a Jesus, batemos na porta dele, só queremos Jesus na nossa vida quando a situação aperta, procurando apenas míseros 12 cestos de pães, quando Jesus ele pode nos dar uma vida eterna abundante. Jesus disse, o que vocês querem? Nem pelos sinais vocês estão vindo mais. Vocês estão vindo aqui porque você comeu do outro lado um pãozinho e você se fartou. Aí Jesus começa a repreender, olha, trabalhai. Ou seja, começar a trabalhar pelo reino. Não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque o Deus o Pai o marcou com o seu selo. Aí o povo começou a ficar. O povo diz, e o que faremos para executar a obra de Deus? A pergunta não foi necessariamente porque eles tinham entendido o que Jesus queria dizer. Eles ainda estavam focados no pão. Eles ainda queriam comer. Ele não estava querendo proclamar Jesus rei, proclamar Jesus Messias, proclamar Jesus, porque Jesus era de fato o Messias. Ele queria apenas um líder revolucionário que fizesse pão, que multiplicasse, para que eles se fartassem. Aí Jesus responde a ele, olha, a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. A multidão ainda retruca Jesus e diz, olha,
Que sinal miraculoso, veja só que audácia. Que sinais miraculosos, pois fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti. O que você fará? Veja só, Jesus ele tinha levantado o paralítico, que 38 anos estava lá, transformado água em vinho, curado o oficial do rei, já tinha feito várias curas, e eles perguntam: que sinal é que o Senhor faz para que eu creia em você? Para que eu creia em ti, faça alguma coisa. O povo ainda estava atrás de quê? Do pão. Ele queria que Jesus transformasse novamente o pão para eles comer. Aí eles começam a indagar, colocou Moisés na história, nossos pais, começou a lembrar o passado. Quando tudo está favorecido, começa a lembrar aquelas coisas que Jesus fez. Por que o Senhor não faz hoje? Porque o tempo é dele, a vontade é dele, e ele faz quando quer e na hora que ele quiser. Aí ele olha e diz: olha, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Aí Jesus disse: olha, eles fizeram isso, está escrito, se baseando em Moisés, dizendo que Moisés tinha ofertado o maná. Aí Jesus disse: olha, em verdade eu te digo, isso é uma verdade que eu estou lhe dizendo aqui, não foi Moisés quem vos deu o maná do céu, mas quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Ele disse: olha, Moisés não fez nada por você, quem deu o maná é o Pai, e quem dá o verdadeiro, quem é? É o Pai. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E eles ainda continuavam sem entender, porque ele diz: é o pão de Deus, o verdadeiro, aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, é aquele que o Pai enviou. Aí eles queriam esse pão, como muitas vezes nós queremos o pão de Cristo, mas queremos o que? Só o sabor material. Queremos o que? Só o sabor dessa vida. Queremos só o que Ele pode nos proporcionar, e Ele pode te proporcionar coisas boas e grandes aqui nessa terra. Mas escute, o próprio Jesus já tinha dito lá no Sermão do Monte: buscai primeiro o que? O reino de Deus é prioridade, e as demais coisas vos serão o que? Acrescentadas. Quando nós, eu e você, buscamos aqui em primeiro o reino de Deus. Aí eles disseram: Senhor, dá-nos desse pão. Eles ainda não tinham entendido o que era o pão. Ele disse: o pão é o que desce do céu, o que vai lhe dar a vida eterna. Ele disse: agora pronto, eu vou comer, e agora nem se preocupar de labuta, não vou se preocupar mais, eu quero agora viver a mil maravilhas. Aí Jesus respondeu: olha, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Jesus disse: olha, eu sou o pão. Assim como o pão fisiológico pode saciar sua sede, eu sou o pão, mas o pão que lhe dá, que sacia a sua sede eternamente. O maná não foi a maior provisão concedida por Deus. O maná satisfaz por um tempo. Agora Jesus satisfaz a sua vida eternamente. Jesus ele disse: olha, eu sou o pão que se você comer, aquele que vem a mim. Agora aqui tem, né, um ponto interessante: aquele que vem o pão está na onde? Na mesa. É como você chega do trabalho, a sua esposa faz lá a jantazinha, né, tal, e ela coloca a janta onde? Na mesa. Se você, né, quando a bondade é grande, ela leva até, mas a janta tem que ser onde? Na mesa. Se eu não se dispor a me levantar, sentar na mesa e cear, e comer, e jantar, eu vou me saciar? Não. Jesus disse: olhe, aquele que vem a mim. Mas o que é vir a mim? Não é vir com o coração conturbado. Conturbado como? Eu não sei se eu quero, porque eu quero mesmo as bênçãos terrenas. Eu quero comprar um carro novo, eu quero um emprego,
eu quero uma vida nova. Aqui Jesus ele não está dizendo isso. Ele disse: olha, você tem que vir a mim de corpo, você tem que vir a mim de alma, e você tem que vir a mim de espírito. Porque o ser humano, ele existe 3 fomes no ser humano, que é a fome natural. O que é a fome natural? É aquela fome fisiológica, que você tem fome, você tem sede e você tem suas necessidades. Você tem a fome emocional, que você quer ter paz, você quer tranquilidade, você quer ter segurança. E você tem a fome mental, que é aquela que você tem a sua vontade, o seu intelecto, que você ama. A fome do ser humano. Mas também existe outra fome, que é a fome antinatural. É aquela que quando Adão pecou, entrou no mundo e está na nossa carne, porque é a raiz do pecado. É aquela fome que me inclina a fazer o que é errado, porque a fome é tão grande que nós não vemos o que isso pode nos trazer de mal lá na frente. É a fome do homem natural, da raiz caída. Essa é a fome do homem antinatural. Mas também existe a fome sobrenatural, e essa fome a qual Jesus estava dizendo, que é a fome o quê? Da alma. É essa fome que nos afasta de Deus. É a fome que quando nós juntamos com a nossa fome emocional, quando nós juntamos com a nossa fome mental, quando nós juntamos com a fome antinatural, que é aquela que nos leva para o pecado, é a fome que atinge agora o sobrenatural, onde afasta a nossa alma de quem? De Deus. Jesus diz: olha, vocês me seguem, eu posso até lhe fartar aqui, eu posso lhe dar o pão, eu posso lhe dar o peixe, mas escute, sua alma está pobre, sua alma não está com vitaminas, sua alma não está resistente. Não adianta vocês querer o pão que eu quero lhe dar aqui, se vocês não experimentar, porque Jesus já tinha se apresentado para a samaritana como a fonte de água inesgotável que traz vida. Agora ele diz: ei, eu sou o pão, e aquele que come de mim jamais terá fome. O povo percebeu que ali já não ia sair mais pão. Aí começou o que agora? A murmurar, porque ele disse que ele era o pão que desceu do céu. O povo diz: mas espera aí, esse aí não é Jesus? Aquele que antes era o rei. Escute como nós, isso aqui somos nós. Somos relativos, dependemos muito do que Deus pode fazer. Somos ingratos. Eu estou falando de mim, estou falando de nós aqui, da igreja de Cristo aqui na terra. Há poucos minutos atrás, até um dia atrás, o povo queria proclamar ele o quê? Rei. Agora esse povo estava dizendo o quê? Mas quem ele pensa que ele é? Esse aí não é Jesus. Ele está dizendo que ele é o pão que desce do céu. Começou o que agora? A incredulidade no seu coração, porque o povo queria apenas o pão para saciar sua fome momentaneamente. O povo queria algo que ele iria comer hoje, e amanhã eles estariam passando fome novamente. Jesus estava olhando para a alma daqueles que estavam ali, como ele olha para mim e para a sua alma. Jesus ele pode lhe dar bênçãos aqui terrena. Jesus ele pode lhe dar casa, carro, ele pode lhe dar paz, até tranquilidade aqui. Mas não existe bem maior que a nossa vida eterna. Não existe bem maior que a nossa vida eterna. Aí Jesus, olhando o coração deles, que eles estavam murmurando, porque não tiveram nem a capacidade de falar a Jesus, começaram a cochichar entre um outro. Quem pensa isso aí que ele é? Nesse Jesus que anda aqui, que antes iriam proclamar rei, mas não tinha mais pão, cessou. O pão que ele queria dar, ele não estava interessado. Aí Jesus ele começa a dizer: olha, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aí Jesus começa agora a tocar na ferida deles. Olha, os vossos pais comeram maná no deserto, mas estão mortos. Mas eu posso lhe dar vida, e vida com abundância. Procurem seus pais, procurem seus antepassados, procure o que passou. O que passou já foi. Tiago ele vai dizer, nós dissemos hoje aqui, o que é a vida? É uma neblina, passou. Eles comeram maná lá no deserto. Se o maná no deserto fosse suficiente, eles estariam até aqui hoje. Mas ele disse: olha,
eu tenho algo que é muito superior a isso, que é o pão que desce do céu. Mas eles não estavam preparados para saber que o pão que desceu do céu se chamava Jesus de Nazaré. Aquele que come deste pão, se alguém comer deste pão, o pão é ofertado a todos. O pão é ofertado a todos. O Evangelho de Cristo é ofertado a todos. Todos têm acesso à mesa do Senhor. Todos têm acesso ao pão que é Cristo. O pão que traz vida. O pão que traz sustento. Mas nem todos querem saborear. Nem todos querem ingerir. Nem todos querem o quê? Se saciar com esse pão. Sentam na mesa, estão na mesa, preferem se bebedar com outras coisas, mas não querem comer o pão e beber a água que traz vida eterna. Aí Jesus disse: olha, quem come a minha carne e quem bebe o meu sangue tem a vida eterna. Escute, por mais que ele morra aqui terrenamente, ele vai dizer: eu o ressuscitarei no último dia. Ele aponta para ele, este é o pão que desceu do céu. E ele repete novamente no versículo 58: os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas quem comer este pão, ele estava falando dele, unicamente dele, a multidão olhando, todo mundo parado, porque ele dizia que ele era o pão vivo que desceu do céu, aquele verbo que se tornou carne, que habitou no meio dos homens, que estava prestes a ser morto. E muitos ali não entendiam. Ele disse: aquele que comer deste pão viverá para sempre. É uma promessa maravilhosa, viver para sempre. Mas aquele povo, ele estava baseado em quê? Ele estava baseado em algo que é terreno. Ele estava baseado no pão que iria satisfazer por um pouco de tempo. Todo mundo começou a olhar, até os seus discípulos, muitos de seus discípulos começou a olhar e disseram o quê? Essa palavra é muito dura, eu não posso suportar isso. Não porque a palavra era necessariamente dura, é porque o coração deles estava baseado em coisas terrenas, em coisas superficiais, que a traça vai comer, que o ouro não vai, não tem, você não leva para a eternidade. Eles estavam baseados nisso. Eles estavam baseados em um rei que poderia vir, queria revolucionar, que seria aquele rei que daria pão para eles, que levaria ele para uma prosperidade terrena. Jesus disse: olhe, o meu reino não é aqui, o meu reino é onde? Nos céus. Aí muitos ouvindo aquelas palavras, disse que a palavra era muito dura, porque na verdade eles não queriam nem ouvir a palavra. Estava seguindo a Jesus pelos milagres que ele tinha feito. Logo após que Jesus multiplicou o pão, ele esqueceu até dos milagres. Ele foi correr atrás do quê? Do pão. Mas necessariamente do 12 cestinhos que Jesus tinha sobrado, Jesus guardou para o quê? Para não se perder. Eles foram atrás. Jesus disse: eu posso lhe dar algo muito maior. Eles disseram: não, eu quero maná, aquele que meus pais comeram no deserto, aquele que quando eu amanheci eu sabia onde é que estava. Eles não queriam o que? Renúncia. Ele não queria busca. Ele não queria jejum. Ele não queria buscar a Deus. Eles queriam o que? Uma vida de tranquilidade absoluta. Jesus disse: não, não é assim que as coisas funcionam. Se você quiser o pão vivo, venha a mim. E ir a Cristo, chegar até Cristo, implica em quê? Em mudança de vida, implica em mudança de caráter, implica em mudança de lugar. E toda mudança de lugar, ela é desconfortável. Porque lá fora você xingava, mas aqui a minha Bíblia diz que seus lábios têm que ser santos. Lá fora você traficava, mas a minha Bíblia aqui diz que você tem que ser separado e exclusivo de Deus. Lá fora você era de 2, 3, 4, 5 mulheres. Aqui dentro a Bíblia diz que Deus te fez para uma só mulher. Aqui dentro ele diz que você tem que ser fiel, tanto ao seu cônjuge quanto ao seu Deus.
Lá fora você adorava todos os deuses. E quando eu falo deuses, não é só aquele Deus de madeira lá, ou de barro que você vê. Lá fora você adorava seu ídolo que é cantor, seu jogador de futebol. Lá fora você adorava seu pai e a sua mãe. Lá fora você alto se adorava. Mas quando você chega aqui, você diminui, porque o grande aqui é Deus, o pão da vida que desceu do céu. Aí Jesus, ele começa, ele olha para os discípulos e ele diz o seguinte: está todo mundo me abandonando, você quer ir com eles? Pode ir. Jesus sabia o coração dos discípulos. Tinha muito falador ali, mas Jesus sabia que o coração deles já tinham assimilado o que era isso. Porque na declaração de Cesareia, Pedro, tanto falador como Pedro era, mas Pedro, ele disse: Senhor, eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse o seguinte: você quer ir? É a pergunta que Jesus faz aqui para mim e para você nessa noite. O Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo, esse verdadeiro Evangelho, ele não te promete nada terreno aqui na terra. Como o pastor disse ontem, não se preocupe com passar fome, com se vestir. Jesus disse isso: olha os lírios dos campos, eu mesmo visto. Se o Criador veste uma simples florzinha que amanhã é arrancada e jogada, eu não vou vestir a vocês? Homens de pequena fé. Está falando comigo isso. Mas o alimento, para ir as aves do céu, ele não trabalha, mas eles estão lá, tem um alimentozinho dele todos os dias. Eu não posso te alimentar. Esse evangelho aqui, ele não te dá nada, não te promete nada aqui terreno. A única coisa que o evangelho te promete é algo que é superior a tudo, que é eternamente. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser daqui a um ano. Mas nós temos essa certeza que lá na frente nós estaremos no céu cantando o quê? Com a vida eterna, cantando hosanas, 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 hosanas nas alturas, adorando ao Deus que é santo, 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 santo e poderoso. Esse evangelho aqui é o verdadeiro evangelho. Não adianta pregar prosperidade, não adianta falar seja lá o que for. É o evangelho puro e simples. O evangelho que não te dá nada, não vai lhe dar nada aqui nessa terra. Porque até o que ele lhe dá aqui nessa terra, um dia vai se acabar. E quando você morrer, só é você e Cristo lá na eternidade. Esse evangelho não pode lhe dar nada, mas esse evangelho vai lhe dar o que? Paz interior. Esse evangelho vai lhe dar uma moradia eterna, vai lhe dar um Deus eterno, vai lhe dar o descanso eterno e vai lhe dar a vida eterna. É o evangelho do pão que desceu do céu. Não é o pão com mistura, não tem goiabada, não tem sonho. Aqui é o pão puro, o pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo. E a pergunta que ele faz para mim e para você nessa noite: você quer deixar esse pão por quê? Aparentemente ele pode não te dar nada aqui. Escute, Jesus, ele pode te abençoar e ele quer te abençoar. Ele até pode te abençoar, mas escute, se ele não quiser te abençoar, você quer deixar a Jesus? Aí Pedro olha para ele e diz, Simão olha para ele e diz: Senhor, ele queria uma explicação. Ele fez uma pergunta. Ele disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu? Ele deixou bem claro, ele disse: para onde eu posso ir? Qual caminho tomar? Qual a diretriz que eu tenho que tomar? Se só tu, Senhor. Pedro já sabia, Simão já sabia o que era a palavra, o que era ser o pão vivo, o que era experimentar desse pão. Ele disse: se só tu. Pedro talvez não tenha nem experimentado ainda, porque ele estava morninho na fé. Mas ele disse: Senhor, já sei que só tu tens a vida eterna. Se a presença do eterno não for com você, não queira sair deste lugar, meu querido. Se você não quiser experimentar o pão da graça, o pão que desce do céu, sua vida está fadada ao fracasso. Mas quando você experimenta o pão, aquele que desce do céu, ele te traz, ele te coloca nos seus braços, ele cuida da sua vida, ele cuida da sua casa, ele cuida da sua família, e ele te promete uma vida eterna. É um pão que não vai te faltar, é um pão que satisfaz. O Senhor Jesus, ele satisfaz a tua alma, ele satisfaz a tua alma, ele satisfaz a tua alma.
Só o Senhor Jesus satisfaz a tua alma. Você pode procurar satisfação aonde você quiser. Psicólogo, que Deus usa também. Mas escute, tudo é por Deus. Você pode ir para o psicólogo. Você pode contar a sua vida ao seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Você pode contar a sua vida ao pastor. Você pode procurar ajuda. São homens de Deus que estão aqui para ajudar. Mas escute, quando você vai confiando apenas na força, na sabedoria que eles têm, que o psicólogo tem, que o médico tem, que o prefeito, que o presidente, que o senador, você pode me ajudar. Escute, nada pode te satisfazer. Nada pode te satisfazer. Há grandes homens montados em fortunas, montados em glórias, montados em prazeres que tem quando quer e fazem como quiser, que são mergulhados na depressão, porque não experimentaram o pão que desce do céu. Escute, esse pão ele não venceu, ele não vence, não é pão vencido, ele é pão fresquinho, ele está servido na mesa para você. Se achegar a ele, escute, o pão está servido. Você, eu, temos que se achegar, sentar. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, que quando muitas vezes a gente não entende, quando Paulo diz, olha, quando nós tomamos a ceia indignamente, né? É porque nós não entendemos ainda que o pão que desce do céu é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a continuidade dele. A continuidade dele é a igreja. E quando nós deixamos de comer o corpo de Cristo, e quando quer comer o corpo de Cristo, é viver em comunhão com ele, é viver em intimidade com ele, e é viver em comunhão com a igreja. Quando não comemos o corpo de Cristo, as vitaminas vão se afastando. Aí Paulo diz o quê? É por isso que existem muitos fracos e doentes na fé. Comer o corpo de Cristo implica o quê? Eu ter comunhão com meu irmão, eu ter comunhão com minha irmã, eu ter comunhão com a igreja, e principalmente ter comunhão com Deus que está no céu, aquele que enviou o pão vivo para mim e para a sua vida, o pão que traz vida eterna e satisfaz a sua alma. Deus abençoe as igrejas. Glória a Deus, glória a Jesus. Que palavra gloriosa, né? Uma nutrição para nossas almas. Não troque o verdadeiro pão, irmãos. Não troque o verdadeiro alimento. Tem muitos alimentos aí, aparentemente muito gostoso, muito bom, mas não é nutritivo. Não nutre a tua alma, não fortalece a tua alma. Pelo contrário, enfraquece a tua alma. E eu louvo a Deus, irmãos, que não é porque eu sou dessa igreja, porque mesmo se eu fosse visitante, chegasse aqui, eu ia sair glorificando, porque aqui Deus fala. Deus fala. Talvez se pregasse uma palavra de prosperidade aqui, falando que ia vir um pregador que dá chave e diz, a igreja lotaria, mas no outro dia estava tudo doente. Hoje nós estamos saindo daqui tudo forte. Quem pegou a palavra e deixou a sua mente ser remodelada por ela, está saindo fortalecido. Oh glória. Que Deus abençoe, Clebinho.